Hello, hello, eu sou Carol Maria, sua última teacher. A gente tá aqui para mais uma aula de inglês da vida real. Eu amo ensinar inglês do jeito que eu aprendi, com trecho de filme, série, música, todo conteúdo que faz sentido para você é excelente para você aprender o inglês que as pessoas falam de verdade, para você aprender a falar e a entender quando escutar. Hoje a gente vai estudar com um trecho com Emma Stone. Numa entrevista, ela estava conversando com Jimmy Fallon. Let's go. I heard something online that you are a giant Spice Girls fan. Yeah. Yeah, so And that's so your taste. growing up, and I Baby? was super blonde. And my real name is Emily, but I wanted to be called Emma because of Baby Spice, and guess what? Now I am. Perfeito. Aqui a gente tem aula de pronúncia, gramática, vocabulário, tudo ao mesmo tempo, tudo vida real, tudo fazendo muito sentido. Então, a primeira coisa que a gente ouve eles dizerem é I heard. Na verdade, o Jimmy, né? I heard. Heard, que é o passado de hear. I hear, eu escuto. I heard, eu escutei, eu ouvi. É muito comum a gente usar I heard porque a gente tem hear e tem listen. Quando a gente usa listen, quer dizer que a gente está ouvindo com atenção. Então, por exemplo, I listen to music. Depois de listen, sempre to, ok? I listen to music. Eu escuto música porque eu tô prestando atenção, eu tô ouvindo porque eu quero. Quando eu uso hear, não necessariamente, eu ouço porque eu não sou surda, algo assim. Então, quando eu ouvi dizer algo, I heard, geralmente é comum, ok? Então, I heard, passado de hear. Zoião bicão, heard. I heard something. Aqui a gente não vai falar esse porque sofre bullying em inglês, como sempre. Então, a gente fecha esse M no something. Esse G a gente não fala nem sobre tortura. Something. Algo. Eu ouvi algo online. Lembrando que todo santo N, a gente fecha como se a gente fosse falar navio, mas a gente só começa N. Então, on, não U, ok? Fechadinho, on, online. Como a gente faz bullying com a letra E, a gente não vai falar ela, e aí a gente fecha o N aqui e aqui. Online. Então, I heard something online. Eu ouvi algo online, na internet, que you are, você é, esse you are vai estar sempre conectado, geralmente, né? Então, aqui a gente não fala nada, a gente fala como se fosse o R, somente are. You are a giant. Aqui, esse A, muitas vezes a gente escuta A, né? E às vezes a gente escuta A, que é o som do A mesmo, a giant, a giant. Quando a gente fala que é o schwa, aquele soco no estômago que faz que a gente fala em up, por exemplo, a gente vai falar rapidinho, bem, só para conectar mesmo. You are a olha como esse A faz a conexão entre o R e a consoante que vem a seguir. You are a giant. E muitas vezes a gente escuta A rapidinho, e às vezes a gente escuta A. Quando a gente escuta a giant, a gente está enfatizando o artigo. Uma gigante. Nesse caso aqui, o artigo não é tão importante, ele está ali só para conectar, então a gente fala ele rapidinho, a giant. Então as duas pronúncias estão certas, depende do que você quer enfatizar. A giant, o que ela era gigante? Fan. Esse giant está conectado ao fan, ao N, fechando aqui, ó, fan. Só que a gente tem que tipo de fã ela era? Fã de quem? Spice Girls. Repara como spice, que quer dizer pimenta, né? Apimentado, começa e termina com som de S, não de I, ok? Spice Girls. A pronúncia de girls, na verdade, a gente tem o som do G, a gente tem o som do R e a gente tem o som do L. Então, o som do G, G, depois vem da porta e depois vem o O. Então, fica girl. Tá entre os sons mais difíceis de se fazer em inglês. Quando a gente tem essa retroversão do R, depois, logo em seguida, a língua vai para frente de novo pro L. O. Girl.
girl. Isso é uma questão de prática mesmo. Todas as pessoas conseguem fazer esse som, desde que você não tenha nenhuma condição, tipo, de língua presa ou nada assim, você vai conseguir. Ele não vai ser natural. E quando você encontra um som muito difícil de fazer, cada pessoa tem a sua dificuldade mais específica. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com L, tem pessoas que têm dificuldade com R. O que você vai fazer é exagerar muito esse som. Exagerar muito. Então, se você tem dificuldade de falar R, você vai falar porta. E aí você fala devagar, você fala ele exagerado, você fala ele forte. E isso vai fazer com que, aos pouquinhos, ele fique natural. E aí você consegue reproduzir ele normal. Se você tenta já falar natural, sendo que você tem dificuldade, ele nunca fica bom, ele nunca chega na curvatura, né? Vamos chamar assim de curvatura, que ele precisa ter para soar como um som natural, como um R normal no inglês, um R padrão, digamos assim. E aí, quando você exagera, você faz a sua melhor versão. O que sobrar ali é seu sotaque. Aí você não tem que mexer, certo? Então, palavras como girl, como world, a gente tem esse roar que a língua faz, que você pode treinar e aí você dá o seu melhor. O que ficar, não precisa mexer, ok? Então, I heard something online. Eu ouvi algo na internet, algo online, cuidado com o final desses T's, ok? That you're a giant, tá vendo? Aqui quase não sai T, ó. Giant Spice Girls fan. Que você é uma fã gigantesca, né? Que você é um enorme fã das Spice Girls. Vou colocar aqui pra você ouvir de novo. I heard something online that you are a giant Spice Girls fan. Repara que ele fala ei, porque você é ele quis enfatizar esse artigo. E aí ela fala, yeah, and so. Então, sim, então, so. Growing up, a gente tem a palavra grow, com R da porta, que por acaso no passado ela é grew, é com W. Sempre que a gente encontrar esse é com W, a gente fala um U comprido, como é em New York, por exemplo. A gente fala new, né? Sob a influência do português, new, mas o certo é falar new, bem comprido, new. Então, aqui vai ser grew, no passado. Grow é crescer. Então, my hair grows. Uma curiosidade, quando você planta horta ou planta, você grow plants, grow, enfim. E quando esse grow tá com up, ele vai dar um sentido de pessoa crescendo, de pequeno para grande, foi criança, adolescente e tal. Então, grow up é o processo de crescimento, vamos chamar de crescimento humano. Só grow sozinho é crescer. A gente tem uma marca de suplemento que, se eu não me engano, é growth, que seria crescimento, tipo de músculo, que é ao que se refere, né? Growing up, repara que esse G não tem som, nunca tem, ok? O final, tudo que terminar com ING é outra regra para você dormir em paz hoje. Não tem, 100% das vezes não tem som nesse G, sempre terminando nesse N e a gente sempre fecha esse N, né. Então, growing, e repara que quem vai conectar com o schwa, que é mais um soco no estômago pra gente fazer up. Growing up. And so, growing up, ou seja, enquanto eu crescia, né, no meu processo de crescimento, I was. Se eu falo I am, eu estou dizendo eu sou. Ou eu estou, né? Então, eu tiver os dois. Para eu falar que eu era ou eu estava, eu vou dizer I was. De novo, o som do schwa. Soco no estômago. I was. I was, esse S vai juntar com esse, porque isso sempre vai acontecer. A palavra terminou com som, a próxima começou com o mesmo som, a gente vai fazer um som só. I was super. Ele não chega a ser um siu, mas também não é um U sozinho, é um su, quase um francês. Super. A gente às vezes se atenta, se prende ao very. E é muito comum e funciona, então nada contra o very. Mas a gente pode usar, por exemplo, really, a gente pode usar super, para dar uma ideia de, I'm super tired. Tudo que você usar para poder enfatizar, porque às vezes só a palavra não é suficiente, né? Então, a gente pode usar antes aqui, por exemplo, really, claro que pode usar o very, mas como ele é muito comum,
A minha escrita de really, eu já vi coisa ruim nessa vida, mas olha. Então, deixa eu escrever bonitinho, peraí. No melhor que eu consigo, né? Really tired, ok. Muito cansado. E aí você pode variar, por exemplo, super tired, really tired. Dá pra usar pretty quando você quer dizer bastante, né? A lot. A lot. Então, ela era super blonde. Olha como esse Dzinho final é bem suave. Blonde. Tá vendo? É tipo esse on que a gente faz no online. Blonde. É um meio sabe? Super blonde. Aqui, pessoal, enquanto eu explico, eu exagero bastante. Eu faço até meio caricato mesmo, porque é isso que a gente faz para desenvolver. Eu quero te mostrar a pronúncia, mas quando você tá praticando, que eu acho que você tá, né? Praticando em voz alta agora. Obrigada. Você vai sempre exagerar, porque você exagera treinando pra vida ser natural, ok? Então, eu era muito loira. Vamos ver mais esse pedacinho. Yeah. Yeah, so And that's your so face. Is that growing up, and I baby? was super blonde. What happened? Que é isso, meu Deus do céu? Não sei se eu consigo apagar esse negócio aqui, não. Vamos ignorar ele por enquanto, que não tá atrapalhando. Então, eu era muito loira. Tá me atrapalhando sim. E não apaga. Ok. Tecnologia me irritando. Vamos lá. And my real name is Emily, but I wanted to be called Emma because And, eles usam muito esse and, like, I was, São todas coisas que a gente usa pra pensar enquanto vai falar. Muitas vezes não é nem que a gente não entende o que eles estão falando, a gente não entende a gagueira que eles têm entre uma palavra e outra. Então, my real. Uma das coisas mais desafiadoras pra gente são palavras que são parecidas, praticamente a mesma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem a mesma escrita de real. Então, quando eu vejo isso aqui, eu não sei o que falar. Então, a gente tem que acostumar, infelizmente, né? R, todo santo R da porta. Então, real. Na verdade, é como se esse A não existisse aqui e a gente já pulasse pro L, que é sempre O. Então, é real. Real name. Olha como a gente para no M, não fala esse E, e esse M já conecta aqui com o esse. My real name is Emily. Emily. Diferente das palavras que terminam com letras mudas, como blonde, giant, entre outras, né? Aqui, quando a gente vai fazer um I bem forte quando essa palavra termina com Y. Como a gente tem happy, Emily, com I. Se não tem Y, se não tem EY, a gente não vai fazer esse I forte, vai parar ali. Mas se tem, a gente vai caprichar nesse I, vai parar mesmo para falar. Emily, happy, money, ok? E caso você tenha interesse em aprender mais sobre sons, né? Porque você sabe que o som, ele é a base do inglês. A escrita, a gramática, tudo é baseado em som. A separação de sílabas, tudo é baseado em som. E se você quer aprender mais de forma um pouco mais aprofundada, porque aqui eu vou falando umas regras e outras de pronúncia e tudo mais, eu deixei aqui no link da descrição um mini curso que eu montei para você. Foi um combo que eu peguei de dentro do meu curso maior, com conteúdo de imersão, onde eu explico mais conteúdo dessa forma, somente R$ 67 para você conseguir dar um up. Quando você sabe para onde olhar, isso facilita muito. Então, toda vez que você escutar algum som, você vai falar assim, é por isso que conectou dessa forma, porque você sabe o que esperar. E isso tá para você aqui na descrição, ok? Então, my real name is Miss Emily, but, tá vendo, ó, Tzinho bem suave. I wanted, a gente quase nunca fala ed no final das palavras quando a gente coloca esse verbo no passado. Exemplo, se eu falo stop, você vai ver que stop termina no do P, como ele é CVC, que é consoante, vogal, consoante, eu vou colocar mais um P para eu poder colocar o ED. Isso acontece com toda palavra, ok?
termina, que é CVC. Consoante vogal, consoante no final. E aí, quando eu coloco esse ED, eu sigo o meu bullying com E e eu não falo essa letra E. Então, eu falo stopped, stopped, stopped. E aí, o que acontece aqui? Isso vai acontecer com praticamente todos os verbos walked, washed. E quando eu termino esse verbo, quando o verbo termina com T ou com D, aí sim eu falo esse ED. São as únicas exceções. Então, por exemplo, palavras como want. Repara que apesar desse T ser super fraquinho, ele termina com T, então eu falo want. O americano, que também faz bullying com a letra E e a letra T, não vai falar o T, mas o ED a gente vai falar. Então, a gente geralmente não fala esse T e vai falar wanted. Na pronúncia britânica, você vai escutar esse T com wanted. Mas, por exemplo, need. Quando eu falo preciso, né? Need. Que eu coloco ele no passado, eu precisei, eu precisava, a gente vai falar esse D com o som dele mesmo, que é o R do prato. E a gente vai falar esse D com needed, needed. E aqui, a gente tá dizendo wanted, wanted. Depois eu vou colocar de novo para ver como ela fala. Mas geralmente o americano não fala T, assim. Internet, wanted. But I wanted to be called. Aqui dá pra gente ver que a gente não fala esse E, tá vendo? Ó, called, called, called. E a gente vai falar aqui um O mesmo, ok? O, called. I wanted to be called Emma. Eu queria ser chamada. Por exemplo, eu falo, oh, my name is Caroline, ou my name is Caroline. But you can call me Carol. Carol, você pode me chamar. You can call me. Lembrando que você não tem que traduzir nome, a menos que você queira. Eu gosto da pronúncia americana, como no meu caso não muda nada. Eu falaria de boa, eu falo, né, com o americano, Carol, falo Caroline, mas tem pessoas que não gostam, você não é obrigado, ok? Então, you can call me. Você pode me chamar de Carol. No caso aqui, ela queria I wanted to be. Eu queria ser chamada. O to be vem em pessoa aqui, não vem conjugado como is, como are, como am, porque a gente tem want aqui, a gente já tem um verbo aqui, então ele vem no infinitivo. I wanted to be called Emma because of, aqui a gente tem o final do because, a gente tem ele terminando com som de Z, como é mesmo, né, because, e aqui no of, a gente tem a pronúncia de of. Because of. Então, aqui a gente tem a pronúncia de Z e aqui a gente tem O com V. Isso junta num zó, zov, because of. Because of you, zov you. Então, because of Baby Spice, por causa da Baby Spice. And guess what? Guess what? E adivinha só, guess what? Na pronúncia aqui, a gente não vai esquecer que aqui o som é de O mesmo. Guess what? Adivinha só? Now I am. Agora eu sou. Agora me chamam de Emma. Voltar um pouquinho dessa bagunça pra gente ouvir de novo. My real name is Emily, but I wanted to be called Emma because of Baby Spice, and guess what? Now I am. Tá vendo como ela fala? I wanted to be called Emma. Ok? Muito cuidado com essas pronúncias, principalmente do passado, que elas são bem traiçoeiras, bem tricky, digamos assim. Mas não deixe de colocar suas dúvidas aqui no comentário e eu te aguardo para o próximo vídeo. Bye!